Imagina que fosse possível rodar localmente na sua máquina um modelo que entregasse ali 80, 90% da qualidade de um Opus 4.6 ou de um GPT 5.3 Codex, ou até mesmo GLM5. Bem, é isso que a gente vai fazer hoje. Hoje aqui é Davi versus Golias. A gente vai colocar o pequenininho Minimax 2.5 de 229 bilhões de parâmetros para fazer os mesmos projetos que a gente fez com o Opus 4.6 e o Codex. Inclusive, a gente fez um vídeo colocando um contra o outro que eu vou deixar o card aqui em cima para você assistir. Só que a pegadinha aqui é que dessa vez a gente vai rodar o Minimax localmente aqui no meu Mac Studio M3 Ultra com 256 GB de memória unificada. Eu já estou aqui pronto para criar o nosso primeiro projeto, que vai ser exatamente o que a gente fez com os outros modelos, que é o Paint. Aquele appzinho de desenhar que vem com Windows, só que com uma pequena diferença em relação ao que a gente fez com o GLM, em relação ao que a gente fez com o Opus. Dessa vez a gente está rodando localmente. Uma das vantagens do Minimax é o tamanho pequenininho. Vamos ver se é uma vantagem mesmo, porque só é vantagem se ele entregar um código decente também. Mas a princípio uma das vantagens dele é essa, e por isso eu consigo rodar aqui na minha máquina, que é um Mac Studio M3 Ultra com 256 GB de memória unificada. Então, por esse modelo ter 229 bilhões de parâmetros, a gente consegue carregar aqui uma versão até Q6 vai ficar bom. Ou melhor, vai caber. Se vai ficar bom, a gente vai ver agora. E a vantagem de rodar localmente, obviamente, você precisa de uma máquina cara, uma máquina potente para isso, nem todo mundo vai ter acesso. Inclusive, dá para usar o Minimax também via API, dá para criar a conta do Minimax, tá? Você não precisa ter uma máquina. Mas para o caso de você conseguir rodar ele localmente, a grande vantagem é que aqui não tem limite de cota, não tem limite de uso, você consegue usar sem ter que pagar nada mais para isso. Obviamente você já pagou o hardware, que é a parte mais difícil. Então vamos lá, eu vou colocar aqui o mesmo prompt que a gente fez nos outros modelos, que é o seguinte: crie uma aplicação que tenha todas as funcionalidades do Paint, faça um web app, inclua extras modernos e faça sem framework apenas com HTML, CSS e JavaScript. A gente está rodando a nossa versão do Minimax aqui com 6 bits de quantização no LM Studio. Então aqui ele já começou a responder pra gente, ó. Ele tá colocando aqui como extras desfazer e refazer, camadas, filtros, efeitos, exportar imagem, gradientes, texto, paleta. Legal. Uma coisa importante, a gente tá executando esse projeto aqui direto no build, tá? Sem o plan. Para os próximos projetos a gente vai usar o plan. A gente vai fazer ainda aqui o Mario Kart e o clone do Zelda, que foram projetos que a gente fez também com GLM, com Opus, com Codex, e eles foram bem. Quer dizer, o Codex não foi muito bem no Mario Kart, mas para ser justo ele tava no médio e não no high. Mas ele foi bem no Zelda, Opus foi bem no Zelda, GLM arrebentou no Zelda. E a aplicação que eu estou utilizando aqui é o OpenCode, que é uma ferramenta agêntica com interface de linha de comando, ou seja, aquele terminal, né? Aqui a gente pode acompanhar que o LM Studio ele está então gerando os tokens, ó, e a velocidade de geração é ok. Os últimos testes que eu fiz aqui localmente, ele estava gerando a 35, 39 tokens por segundo, o que é interessante para um modelo que está rodando localmente. Ó, ele já criou o arquivo HTML aqui pra gente, acabou de criar o arquivo CSS, e ele está trabalhando agora no arquivo JavaScript. Então, beleza, ele criou 3 arquivos separados, me parece. E, vamos dar uma olhada aqui em cima, ó. Nosso HTML tem, então, 200 linhas de código. O CSS tem um pouco mais, 424. Vamos ver o JavaScript. Excelente, acabou de gerar aqui o nosso JavaScript, ó, 728 linhas. Todos os arquivos foram criados. Olha só que legal. Ele está fazendo verificação para ver se os links, né, as dependências, digamos assim, que ele está usando aqui no projeto, e elas estão funcionando. Vamos ver o que ele fez aqui, ó. Pincel, borracha, balde, linha, retângulo, texto, ok. Desfazer e refazer. Múltiplas camadas, filtros, legal. Gradiente. Será que dá para importar? Não botou aqui se importa arquivos, mas ok. Vamos dar uma olhada lá. Aqui na nossa pasta a gente tem os nossos arquivos. Vou abrir aqui o index e, cara, se tudo estiver funcionando, é a melhor interface que a gente viu até agora. Mas vamos ver se está funcionando, né? Beleza. O lápis está funcionando. Opa, que... Ih! Ele faz linhas direto. Isso pode ser um problema. Ó, vamos ver o desfazer. O desfazer tá funcionando, mas não tá aparecendo automaticamente. Só quando eu faço alguma coisa depois que ele aparece. Ah, olha só que interessante. Deixa eu aumentar o tamanho do pincel. E aí, olha só, aqui ele tá quadrado, tá vendo? Se eu colocar aqui, ó, ele passa a estar redondo. Pô, legal isso. Spray. Olha que legal. Ó, o spray ele não mostra, só quando eu solto. Mas ele faz tudinho. Legal, hein? Dá pra eu voltar aqui no histórico? Não, dá pra eu ver, mas não dá pra eu voltar. Opa, olha, com gradiente, cara. Nova camada. Ele criou uma nova camada. Tá com delay, né? Parece que ele só aplica as coisas quando eu faço alguma modificação, ó. Mas tá funcionando.
Só a experiência do usuário que tá meio estranha. E esse lance de clicar e vir não tá legal. Tinha que ter alguma forma, talvez tenha, mas tinha que ter alguma forma de desabilitar isso. Então vamos deixar em contorno e preenchimento, vamos ver o quadrado funcionando, né? Quando eu solto, tá meio estranho. A gente vê que tem alguma coisa aqui que tá funcionando. Ih, esse aqui ficou doidão, ó. Mas não tá 100% não. Mas ok. Agora o texto. Ué, não entendi. O que é isso aqui, então? Mas ok. Tá aqui, 240, inserir. Tá aqui, ó. Tá com o gradiente, né? Como é que eu tiro? Não dá pra tirar. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou criar uma nova camada. Eu vou mudar a posição dela. Não dá pra mudar a posição dela, né? Deixa eu usar o balde aqui nessa camada. Beleza. E aí agora sim eu vou criar um texto aqui. Vou mudar a cor. Ok. Olá, mundo. Ficou muito grande, mas está tudo funcionando. Assim, tem algumas coisas para ajustar, com certeza, mas está tudo funcionando. Dá para exportar? Dá para exportar, ó. Cara, nesse primeiro teste me surpreendeu. Lembrando, esse modelo está rodando localmente com 6 bits de quantização. Em 6 bits a gente ainda consegue manter bastante da qualidade, tá? Não perde tanto. Mas existe alguma perda. Então, esse modelo aqui, 229 bilhões de parâmetros, gerando um resultado equivalente, diria eu, ao GLM, que é o triplo do tamanho. Incrível. Parabéns, Minimax. Vamos pro próximo teste, que ele é um pouquinho mais complexo. Então agora a gente vai pedir para ele fazer o nosso clone do Mario Kart, né? O clone do Mario Kart ele é um pouco mais complexo, ele envolve 3JS e o Opus fez muito bem, o GLM também arrebentou. Vamos ver como é que o Minimax vai sair. Primeira coisa, deixa eu mudar aqui pro modo Plan, né? Aí vou colar aqui o nosso prompt e a gente vai dar uma olhada nele, ó. Então, aqui eu quero que ele utilize Playwright para fazer ali o loop de validação. A tarefa dele é criar um Mario Kart clone usando 3JS. Prompt de uma linha simples, né? E para o próximo teste a gente vai ter um prompt um pouco mais detalhado. Mas esse aqui eu quero deixar ele bem livre mesmo, para a gente ver qual resultado ele vai trazer. Se ele tiver alguma dúvida, ele pode fazer pergunta para a gente, assim como o GLM fez. Ó, a primeira coisa que ele está fazendo é verificando se a gente já tem alguma coisa na nossa pasta, né? Porque a partir daí ele poderia modificar o que a gente já tem. No nosso caso, ele já descobriu que a gente não tem nada e ele vai fazer aqui do zero. Então ele está fazendo já o plano, ó. A gente teve um pequeno problema. Começou a puxar demais do nosso computador e o modelo travou. E estamos de volta aqui depois de alguns problemas técnicos, mas agora vai dar tudo certo. Eu tentei fazer o Mario Kart, só que o meu computador simplesmente travou. Eu tentei baixar a versão 4 bits do modelo, mas mesmo assim travou também. E aí eu descobri que o problema era o LM Studio. O LM Studio está consumindo muita memória e no caso do Mario Kart, onde a gente tem uma janela de contexto que acaba sendo maior, ele está simplesmente dando um erro no modelo. E aí eu resolvi usar uma outra aplicação que eu já vinha usando de vez em quando e que parece que faz esse gerenciamento do modelo melhor aqui no Mac. Esse modelo com quantização de 6.5 bits, ele tem ali em torno de 190 GB, né? Então deveria caber tranquilamente na minha máquina, mas por conta do LM Studio está estourando os 256. Então vamos testar agora com essa nova aplicação chamada Inferencer. Vamos lá para a tela então. Já estou aqui com o OpenCode aberto na minha pasta do Mario Kart. Estamos aqui no modo Plan. E aí vamos ver como que ele vai implementar isso aqui. Primeira coisa que ele está fazendo é verificando se eu tenho algum arquivo aqui, então, na pasta. A minha pasta está vazia. E aí ele já está preparando aqui para mim algumas perguntas. Olha, ele está perguntando aqui se eu quero jogo básico, né? Mas eu quero com itens, né? Mushrooms, shells e etc. Então seria esse daqui. Nem precisaria ter múltiplas pistas, mas põe nele. Aqui ele tá perguntando o que é para o Playwright validar. Pode validar só o Core Gameplay, tudo bem? Tudo bem, pode ser essa opção número 1 mesmo. Confirmar, vambora. Olha, ele tá me falando aqui tudo que ele vai fazer, já definiu como que vai ser a estrutura do projeto. Duração. O que eu não gostei aqui foi ele ter levantado a hipótese de uma pista oval. Mas ok, vou deixar ele continuar assim. Vou mudar para o plano Build e vou mandar ele prosseguir. Aqui no nosso caso ele separou só 2 itens, né? Seria legal ter a bananinha também. Podia ter pedido a ele, não pedi. Uma coisa que eu tô percebendo aqui é que esse modelo, ele tem uma boa velocidade. Mesmo ele estando quantizado a 6 bits, 6,5, ainda assim ele entrega uma velocidade legal. Isso é uma coisa legal dos modelos mais atuais, né? Eles têm sido esse MOE e quando eles trazem poucos parâmetros ativos, a velocidade acaba sendo bem alta. Interessante, hein? Acho que ele não tá fazendo a pista oval, não. Eu não me canso de achar incrível isso, de a gente criar um projeto que compila, que seja, né? Mesmo que ele não funcione exatamente como a gente quer, mas se ele compila e roda sem nenhum erro, ou nenhum erro grave, sem a gente escrever uma linha de código, eu acho incrível, simplesmente incrível. E claro, depois você pode meter a mão ali para ajustar e para fazer ele funcionar exatamente do jeito que você quer. Mas só de já ter esse ponto de partida, principalmente
principalmente rodando localmente, até pouquíssimo tempo atrás, a gente até criava alguma coisa, mas via cheio de erro, né? Não rodava e ficava ali um tempão para ajustar aquilo ali. Então hoje tem algo que já funciona muito legal. Olha, ele tá criando main.js, né? Juntando agora todos os outros arquivos que ele já criou, cart.js, track.js, AI, e daqui a pouco ele vai testar para ver se está compilando, se está funcionando. Então, essa parte agêntica é uma peça muito importante nisso, né? Da gente conseguir criar algo sem escrever código, mas que já funciona, porque ele vai testar, se tiver errado, ele mesmo vai se corrigir ali até entregar algo pra gente que pelo menos não tem erros de compilação, erros de código, quer dizer, erros da linguagem, né? Se tem erro de código, o código funciona, mas não funciona como deveria, ok. Ó, aqui ele tá finalizando então o to-do ali, né? Só o que falta mesmo é ele testar, vamos ver se ele vai conseguir fazer esse teste. Ó, tá instalando ali. Ó, ele já falhou ali no primeiro teste, né? Que é o game carregar sem nenhum erro de console. Falhou no segundo também. Beleza, uma vez que ele identificou que tá tudo errado, agora ele vai tentar ajustar, vamos ver. A gente teve um problema aqui, ele entrou num loop infinito. Eu vou interromper ele e eu vou falar o seguinte, teste em modo headless false. Quando eu forço o headless ser false, ele vai de fato abrir aqui o navegador, aí vai dar tempo de carregar tudo e aí ele vai conseguir ver. Isso é importante para o Three.js principalmente. Ok. Supostamente ele falhou aqui nos testes do Playwright, mas eu não vi esses erros não. Apesar dele não ter passado nos testes supostamente, ó, a gente tem um resultado aqui. Tô em primeiro? Como é que eu tô em primeiro? Os outros carros estão na minha frente. Eu consigo pegar aqui os itens, não parece fazer nada. Ó, a tartaruguinha não dispara, não faz nada. Fui para quarto lugar. Mas bem. Deixa eu tentar pegar eles aqui. Ó, tem colisão. Acabou, eu acho. Eu fiquei em quarto lugar. Acho que eu não sei qual que é a pista de fato, né? Porque ele fez essa pistinha aqui, mas isso aqui não faz parte. O carrinho é bonitinho, tem ali uma asa, né? Um spoiler. Os outros carrinhos andam. Deixa eu reiniciar aqui. Acredito que eles andam na direção que eles deveriam. Ó, eu tô em quarto, agora eu tô em primeiro, eu não tô entendendo isso. O que é esse negócio do quarto ou do primeiro? Acredito que se eu seguir aqui, ó, segunda volta, eu acho que eu tenho que seguir as caixas, né? Terceira volta, tô em primeiro. Vou tentar dar mais uma. E eu acabei em quarto? Entendi, foi nada. Lados positivos aqui, o controle funciona, ele tem uma interface ok, né? Tem aqui um timer. O Mushroom, aqui ele não faz o que ele deveria fazer. Ah, faz sim, na verdade. Ó. Ele dá um jumpzinho, mas talvez por conta da câmera fique difícil de enxergar. A tartaruga não faz muita coisa não. A sombra muda de acordo com a minha posição. Legal, esse é um detalhe legal, hein? Objetivamente, ele foi pior do que o GLM, foi pior do que o Opus também. Lembrando que a gente está rodando aqui uma versão quantizada com 6.5 bits, e tudo isso está rodando localmente. Levando em consideração isso, eu acredito que esse resultado aqui ele ficou parecido com o do GPT no médio, talvez até um pouquinho acima. Vamos para o próximo teste. E agora a gente vai testar o nosso Zelda. E nesse caso a gente preparou um grande prompt aqui, que tem toda a descrição de como a gente quer o jogo. Então são 5 salas no formato de cruz. A gente tem alguns inimigos, cada inimigo faz uma coisa, tem um que atira uma pedra, um parece um morcego, né? Aqui embaixo a gente tem o chefão. O chefão ele é uma cobra, uma minhoca gigante, que a gente tem que enfiar a espada no rabo 3 vezes. Meio estranho. Mas ok, é isso que é. Vamos lá. Para esse prompt aqui, a gente vai simplesmente mandar seguir as instruções do arquivo. Pronto. E aí é só deixar ele fazer a mágica dele. Será que vai ficar melhor do que o GLM? Será que vai ficar melhor do que o Opus? Será que vai ficar pior do que todos eles? Bem, esse é o esperado. Vamos ver se ele se surpreende aqui, né? Pronto, pode prosseguir, prossiga. Mudei aqui para o modo build, né? Para ele poder prosseguir. Show de bola, terminou aqui de criar o nosso joguinho. E agora a gente vai testar. Interessante. Vamos ver se está funcionando aqui.
Ih, tô achando que tem algum erro, hein? Putz, tem um erro aqui, ó. Deixa eu mandar para ele esse erro. Ele levou mais ou menos uns 10 minutos para escrever todo o código, mas trouxe esse errinho aí. Supostamente ele corrigiu aqui o nosso erro, vamos ver. Atualizar, agora não está tendo mais nenhum erro. A gente pode ver que a animação do coração ali funciona. Só que, opa, tá, ok, os controles funcionam aqui, ó. Caramba! Deixa eu aumentar aqui a tela. Eu só não sei o seguinte, ó, eu tô andando para a esquerda e a espada parece que vai para cima. Parece que vai para baixo, eu andando para a direita, andando para cima, parece. Não sei se está na posição certa essa espada não. Ah, eita! Ó, trouxe aqui o chefão. Ok. E agora? Ué. Isso tá no meu prompt. O prompt não tá muito bom, mas isso tá no prompt, parece que tá funcionando aqui. Vamos voltar? Vamos tentar ver as outras áreas. Pô, eu começo bem no... Eu não consigo passar, não? Eu não consigo ir para outros lugares. A única coisa que está funcionando aqui é bater no chefe. Só que agora eu tô batendo na cabeça dele, ó. Acho que era para eu bater no rabo. Bem, acho que qualquer lugar que eu acerte ele tá valendo. Vamos ver se... O que acontece se eu morrer aqui. Ok, game over. Hit restart. Eu não consigo ir para as outras salas. Que pena. Se a gente considerar aqui o Opus e o Codex não geraram o chefão, e eles tiveram também um erro no início, que não deixava a gente passar para a próxima sala, esse aqui não teve o erro da próxima sala, mas está tendo dessas outras duas salas aqui. Considerando tudo isso, eu acredito que esse modelo foi incrível, tá? Inclusive ele fez a animação da espada, que ficou muito legal. Seria muito simples ajustar a orientação, por exemplo, e com mais um ou dois prompts a gente conseguiria resolver o problema de entrar nas salas ao lado. E eu sei que o Mac Studio é muito caro no Brasil, mas se a gente comparar com o padrão internacional, ele sairia ali mais ou menos um mês de salário de um desenvolvedor pleno para sênior. Talvez um pouquinho mais, um mês e meio. E só da gente hoje poder rodar um modelo dessa qualidade no hardware, que é um hardware feito para consumidor, cara, isso daqui é incrível. Mas eu quero saber de você, um modelo como o Minimax rodando localmente seria suficiente para você, para os projetos que você faz? Ou não? Você precisa de fato do Opus 4.6 a todo momento para fazer todas as tarefas? Ou será que o meio termo seria interessante, usar o Opus para as tarefas mais complexas e o Minimax para as tarefas mais simples? Será que isso funciona? Deixa aqui nos comentários. E se você quiser saber um pouco mais sobre o Minimax, eu criei um vídeo completo falando sobre as características dele, eu vou deixar nesse card aqui. E se você quiser conhecer um modelo pequenininho de 3 bilhões de parâmetros que diz que bate em até modelos de 30 bilhões de parâmetros, dá uma olhada nesse vídeo que eu fiz aqui do Nambege. E não deixa de se inscrever para não perder nenhum vídeo aqui no canal, tá? Muito importante porque eu tô vendo que a maioria da galera que tá assistindo os vídeos não é inscrito ainda e tá perdendo um monte de vídeo legal. Então se inscreve, clica no sininho para não perder nada. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!